Olá, amigos, vamos a mais uma aula de Física 1, eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 18, é a parte de trabalho, ok? Bom, o que é trabalho? Senhores, trabalho é a energia para deslocar um corpo de um ponto para outro. Mas aí vem a segunda pergunta, né? O que é energia? Energia, senhores, é um conceito primitivo. Não se tem um conceito sobre energia, mas sabe-se que a energia pode ser armazenada, ela pode ser transformada em movimento. Então, basicamente, existem dois tipos de energia: energia de movimento e energia de armazenamento, ok? A gente pode armazenar, guardar energia, ou a gente pode transformar essa energia numa energia de movimento, ok? Bom, então trabalho é a energia para deslocar um corpo de um ponto para outro. Bom, como é que a gente define isso? Basicamente, vamos supor que nós temos um corpo, né? E esse corpo ele ande de um ponto para outro. Então eu tenho aqui um corpo, certo? Ele está no ponto A, né? Dessa minha trajetória, que eu vou desenhar aqui agora, né? Uma trajetória qualquer, né? E que ele atinja um ponto B. Para ele sair do ponto A e atingir um ponto B, basicamente, nós temos que realizar esse trabalho, ou seja, esse gasto de energia, ok? Mas esse gasto de energia só será feito com o deslocamento que ele vai fazer de A para B. Prestem bem atenção, ó. O deslocamento que ele faz é desse ponto A para esse ponto B. A gente chama esse deslocamento, senhores, de D, certo? Ou poderia ser chamado de ΔS, né? No caso aqui o deslocamento é retilíneo, né? Então ele é sempre um vetor, né? Então isso aqui que a gente chama de D, senhores, é o meu deslocamento, ou o meu ΔS, ok? Outra coisa também que é importante a gente perceber que age sobre esse corpo uma força. Então, vamos supor que essa força ela não seja exatamente paralela ao deslocamento. Por isso, nós temos também que entender que se essa força, né, eu também vou supor que ela age sempre da mesma maneira e com o mesmo módulo, ou seja, ela é sempre a mesma e igual. E detalhe, eu desenhei ela meio inclinada em relação ao deslocamento, então vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Na verdade, o trabalho, ele nada mais é do que a força vezes o deslocamento, é o produto da força realizada no deslocamento que eu gasto, no caso de A para B, né? Então, para mim, trabalho é força vezes deslocamento, mas só que essa força, senhores, ela tem que ser na direção do deslocamento, para que você potencialize esse trabalho, né? Por isso a gente faz a decomposição da força na direção do deslocamento com o ângulo formado entre a força e a direção do deslocamento, né? Se eu estou indo de A para B, o meu deslocamento é AB, então o ângulo é o ângulo θ. Por isso a gente diz que trabalho, que é representado pela letra grega tal, alguns livros representam por W, né? Que é trabalho em inglês, né? É work, tá? Mas eu represento pela letra tal, a letra grega, tá? Essa letrinha aqui, tá? Então a gente diz que é F vezes D, né? Só que tem um detalhe, a força ela tem que estar no sentido do deslocamento. Então, na verdade, para ela estar no sentido do deslocamento é a componente dela. Então, é F cosseno. Como a ordem dos, dos fatores não altera o produto, então a gente pode dizer que o trabalho é basicamente FD cosseno de θ, certo? Essa é a definição de trabalho, né? Principal, primordial definição de trabalho. É o produto da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, certo? No sistema internacional, como é que a gente mede trabalho? Senhores, trabalho será medido, a unidade de medida de trabalho, a gente coloca sempre entre colchetes, né? É a unidade de força, que é o Newton, vezes a unidade de deslocamento no sistema internacional, que é o metro, tá? Em homenagem ao cientista James Joule, a unidade de medida de energia é o Joule, ou de trabalho, né, que é energia, senhores, é o Joule, tá? Então essa é a unidade do sistema
Internacional de Medidas para o Trabalho. Então, definição de trabalho. Trabalho é FD cosseno de θ, ok? Vamos agora a algumas observações importantes sobre trabalho, né? Bom, a primeira observação ocorre quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Senhores, nesse caso, o ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 0 grau, né? Sendo assim, cosseno de 0 é igual a 1, e o trabalho, então, será igual a mais FD, ou seja, o trabalho ele é positivo. Toda vez, amigos, que o trabalho de uma força for positivo, nós damos ao nome desse trabalho, chamamos ele de trabalho motor, ok? Isso acontecerá quando a força tiver o mesmo sentido do deslocamento e toda vez que a força tiver um ângulo pelo menos agudo, ok? Até 90 graus, tá? Agora, vamos supor que FD tem sentidos opostos. Nesse caso, ele está se deslocando de A para B, sempre, tá bom, senhores? Repare que nesse caso, o ângulo é de 180 graus. E como o ângulo é de 180 graus, senhores, eu sei que o cosseno de 180 é menos 1. Logo, o trabalho assim vai ser menos FD. E nesse caso, senhores, como o trabalho é igual a menos FD, a gente costuma chamar o trabalho, nesse caso, de trabalho resistente. Por que trabalho resistente? Porque ele é contra o sentido do movimento, né? Ah, Douglas, alguma força contra o sentido do movimento? Sim, uma delas, uma das mais importantes, né, é a força de atrito, né? É uma força de resistência ao movimento, né? As forças de resistência do ar também realizam trabalho negativo, ok? Então, nesse caso, a força e o deslocamento têm sentidos opostos, ok? E quando são perpendiculares? Bom, quando são perpendiculares, senhores, é que a força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus. E quando formam um ângulo de 90, nós sabemos, cosseno de 90, amigos, é igual a 0. E aí o meu trabalho, nesse caso, vai ser FD cosseno de 0, o trabalho é nulo, certo? É como ele é chamado quando ele é 0. Né? Nesse caso aqui, o trabalho é nulo. Dá um exemplo de uma força onde o trabalho é nulo, Douglas. Simples. Reparem que aqui o deslocamento ele é horizontal, mas existe o peso que nesse caso é vertical e para baixo. Né? Como o peso é vertical e para baixo, o trabalho do peso é nulo. Outra força também que é perpendicular aqui é a normal, né? Mas a normal nem sempre ela forma ângulo de 90 com deslocamento, ela forma ângulo de 90 com a superfície. Então é um engano muito grande dizer que o trabalho da normal é sempre 0. Sempre 0 não é, tá bom, gente? Existe o caso, por exemplo, de um corpo dentro do elevador, né, onde a normal ela não pode ser considerada perpendicular ao deslocamento, ela é perpendicular à superfície, ao deslocamento não, que o deslocamento de um elevador é geralmente na vertical. Né? Agora, tem uma força em que o trabalho é nulo, é sempre nulo. Essa força é a força centrípeta. O trabalho da força centrípeta, sim. Esse sim é sempre nulo, tá? Porque a força vai estar sempre voltada para o centro da trajetória e o deslocamento é sempre tangente a essa trajetória. E aí é lógico, a força voltada para o centro, o deslocamento tangente, vai ser perpendicular sempre. O trabalho da centrípeta é sempre 0, ok? Vamos à observação 4, onde eu vou falar sobre o trabalho da força-peso. Bom, como o peso é uma força sempre vertical e para baixo, ou seja, voltada para o centro da trajetória, vamos supor que eu tenho aqui dois casos. Um caso em que o corpo é jogado para cima e o caso em que o corpo ele é abandonado, ele é jogado para baixo, certo? Reparem que o peso, como ele é sempre uma força vertical e para baixo, e o meu deslocamento aqui, né, é a altura, na trajetória vertical o peso realiza trabalho, né, de dois tipos. Quando ele é jogado para cima, o deslocamento é para cima e o peso está para baixo. Quando ele é abandonado ou jogado para baixo, senhores,
significa que o peso está no mesmo sentido do deslocamento. Então, na verdade, quando o corpo desce, o trabalho do peso ele é positivo. No caso, trabalho do peso, como é força vezes deslocamento, vai ser mais P vezes H, onde peso é a força e H é o deslocamento. Inclusive, a gente pode escrever o trabalho do peso de outra maneira, pode ser mais mgh, caso ele te dê a massa, a gravidade e a altura, certo? Já na subida, o peso está contra o sentido do deslocamento. Nesse caso, o ângulo é de 180 graus, então o trabalho do peso é menos pH. Nesse caso, o trabalho do peso também pode ser calculado menos mgh. Então, o trabalho da força-peso é calculado como sendo mais ou menos mgh, depende da situação. Pode ser a situação de descida, mais mgh, e a situação de subida, menos mgh. Lembrando aqui, ó, que a força e o deslocamento têm sentidos opostos, e aqui, ó, na descida, a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Uma observação importante, senhores, dentro da observação de peso, né, observação 4, do trabalho da força-peso, é quando eu tenho essa situação aqui. Vamos supor que eu tenha 3 corpos, os 3 de mesma massa, e, logicamente, sob a ação, senhores, do mesmo campo gravitacional, né? A gravidade aqui atua tanto aqui como aqui, né? Em cima, né? Na mesma situação aqui. Só que, para essa situação aqui de baixo, reparem que primeiro eu abandonei um corpo num plano inclinado, olhem bem a trajetória do corpo, né? Eu abandonei esse corpo aqui em queda livre, olha aqui que interessante, o deslocamento é esse aqui, ó. Quer dizer, a trajetória, né? Agora, vamos supor na letra C em que o corpo cai sobre esse plano inclinado, esse plano aqui esquisito, né? Ele é inclinado, mas cheio de deformação, né? Como é que ele faça essa trajetória no plano, né? Bom, o que eu posso afirmar quanto ao trabalho do peso? Certamente o trabalho do peso é igual. Bom, como é que o trabalho do peso é igual? Gente, como o peso ele é sempre vertical e para baixo, ou seja, voltado para o centro da Terra, repare que o peso e tem o deslocamento, que é a H, na mesma direção do peso em todos os desenhos. Mas, Douglas, mas isso não depende da trajetória? Não. O trabalho do peso independe do trajeto. Só depende da própria força e do desnível. Certo, senhores? Então, ó, vou até escrever aqui, ó, o trabalho do peso. Trabalho do peso, senhores, independe, ou seja, não depende, independe da trajetória, certo? Ou seja, o trabalho do peso não depende do caminho, ele só depende de quem, senhores? Da massa, da gravidade, da altura. Então eu tenho certeza que o trabalho no caminho A é o mesmo trabalho no caminho B, que é o mesmo trabalho no caminho C, que é igual a mgh. Assim, nós temos o trabalho do peso independente da trajetória, até porque o peso é uma força que não varia, né? Ele só varia se a gravidade variar demais, ok? Mas no caso são para pequenas alturas, ok? Então o trabalho de A nesse trajeto é igual ao trabalho de B nesse trajeto, que é igual ao trabalho de C, e logo o trabalho não depende da trajetória, ok, senhores? Bom, senhores, até o presente momento eu só tinha falado sobre forças constantes, o peso, né? Aquela força F que eu coloquei lá no começo, tá? A partir de agora eu vou falar sobre forças variáveis, e para forças variáveis nós teremos que montar um gráfico da força em função do deslocamento ou da posição, tá? Então eu coloquei aqui um gráfico F versus D. Como o trabalho é o produto de F versus D, né, da força versus deslocamento, eu posso dizer com certeza, senhores, que neste caso
Se eu calculo a área da figura, que é o produto básico da base vezes a altura, eu consigo calcular o meu trabalho. Então, toda vez que eu tiver o gráfico da força em função do deslocamento ou da posição, aqui geralmente nós colocamos x, y, s, tá? Justamente para designar a variação de posição, a gente diz que o trabalho ele é igual à área do gráfico da força versus o deslocamento. Isso aqui pode ser x, pode ser y, pode ser s, aquilo que eu estou falando para os senhores, né? Aqui no caso eu coloquei d, tá? Então a área da figura é numericamente igual ao trabalho. Uma força que varia com o deslocamento, senhores, é a força elástica, né? Suponha que você tem uma mola e que você não faça força nenhuma nessa mola, você faça uma força zero nela. Significa que essa mola ela não deforma, certo? A deformação dela é zero, tá? Que eu chamo de x. Agora, suponha que eu pegue essa mesma mola e puxe ela com uma força F. Se eu puxo essa mola com uma força F, senhores, o que vai acontecer? A mola vai sofrer uma deformação. Essa deformação, a partir desta posição, né? Hein, senhores? Que é a deformação que a mola sofre, nós vamos chamar essa deformação de x, né? É a deformação que a mola sofreu. Se eu puxar com uma força 2F, a deformação é 2x, 3F, 3x. Logo, nós sabemos que a força elástica, que é uma força restauradora, lembrando que a força elástica ela está aqui, ó, ela não é a F, né? Ela é uma força que tenta fazer com que a mola volte para a posição de equilíbrio, por isso que a gente diz que ela é uma força restauradora, né? A gente tem um gráfico da FEL, porque a força elástica, ela nada mais é do que K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação. Nós já estudamos isso no capítulo de força elástica lá em Leis de Newton, certo? De aplicações das leis de Newton. Então a força elástica, como ela é igual a Kx, imagina que o gráfico dela, da força em função do x, já que a gente tem a constante da mola, que é uma constante, ela é uma reta saindo da origem, certo? Ó, F0, x0, ela é uma reta saindo da origem. E aqui, senhores, você vai ter uma deformação x, e aqui você vai ter uma altura, que é a força elástica, que na verdade, senhores, eu já vou até botar aqui, ó, K vezes x. E como é que você calcula o trabalho dessa força? Simples, basta você calcular a área dessa figura. Amigos, a área da figura entre a linha do gráfico e o eixo da posição ou eixo do deslocamento. No caso aqui, senhores, o eixo do deslocamento é o x, reparem que x é a deformação, mas é também o deslocamento da mola, e F, a FEL, é Kx, que é a força elástica. Nesse caso, podemos calcular o trabalho da força elástica como sendo a área da figura. E como é que nós calculamos a área do gráfico FEL versus x? Meus amigos, é a área do triângulo, né? E como é que a gente calcula a área do triângulo? É a base, que é x, vezes a altura, que é Kx, sobre 2. Logo, o trabalho da força elástica é mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. Douglas, não entendi. Por que o trabalho da força elástica é mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2? Bom, menos toda vez que você tira a mola da posição de equilíbrio, porque quando você puxa, o deslocamento é para um lado e a força elástica é para o outro. Isso ocorre sempre que você tirar a mola da posição de equilíbrio, tanto na distensão quanto na compressão. O trabalho da FEL é negativo quando você tira o corpo da posição de equilíbrio. Agora, quando você solta o corpo, o que acontece? A mola sempre volta para a posição de equilíbrio, tanto na distensão quanto na compressão. Então, nesse caso, a força elástica ela está na direção do movimento, ou melhor, do sentido do deslocamento. Nesse caso, o trabalho da FEL ele é positivo, então ele é mais Kx ao quadrado sobre 2.
ok? Agora vamos ao teorema da energia cinética, ok? O teorema da energia cinética é bem simples. Como o nome já diz, energia cinética, o nome cinético lembra para você, e para mim também lembra, né? Movimento, ok? Então, quando a gente diz teorema da energia cinética, a gente está falando de uma energia que remete ao movimento. Então, vamos supor que nós temos um corpo aqui no ponto A, né? Ele já tem uma velocidade, esse corpo também tem uma massa, né? A massa dele não vai mudar, lógico, a massa é m, né? E vamos supor que ele já está andando nesse plano perfeitamente liso. Bom, estou fazendo essa proposta de perfeitamente liso, mas esse plano poderia ter atrito também, tá bom? Não é um problema, ou poderia ser um plano inclinado, né? Então, eu estou fazendo aqui uma proposta para a gente chegar ao fim, tá certo? Então vamos supor que você já tem uma velocidade inicial. Se esse plano é liso, se eu deixar esse corpo deslizar, a velocidade dele não vai mudar. Mas vamos supor que eu, Douglas, faça nesse corpo uma força. Repare que essa força está no mesmo sentido do deslocamento, também para facilitar, né, a minha dedução. E que essa força atue o tempo todo até o ponto B. Bom, fato, né? Se essa força está atuando, esse corpo tem massa, é natural que esse corpo esteja submetido, logicamente, a uma aceleração. Então, na verdade, esse corpo ele vai acelerar, fazendo com que essa aceleração produza no corpo uma variação da velocidade, ou seja, um acréscimo dessa velocidade, ou seja, a velocidade ela vai aumentar do ponto A para o ponto B. Ou seja, vai haver um aumento dessa energia que eu estou falando para os senhores, que é a energia cinética. Bom, eu seria capaz de calcular o trabalho de A para B? Sim. Trabalho de A para B, senhores, seria igual a força vezes o deslocamento de A para B. Inclusive, eu já coloquei até o deslocamento aqui de A para B, que é D, né? Mas eu quero trabalhar a energia cinética. Por isso, senhores, eu vou fazer algumas deduções. Eu sei que a força, né, como ela está atuando no sentido do movimento e a aceleração está no sentido desse movimento, a única força que está produzindo uma aceleração aqui no sentido do movimento é a F. Apesar de existir peso normal, no caso aqui não vai existir FAT, porque eu desprezei, mas nós temos que essa força é a única, então ela é a força resultante. Então ela é massa vezes aceleração. Então já vou inclusive escrever isso aqui, ó, que o trabalho de A para B é igual a MA vezes D. Agora nós vamos prestar atenção. Se a força é a mesma e a massa não muda, é porque a aceleração é igual. E se a aceleração é igual, nós estamos executando de A para B um move, um movimento uniformemente variado. Sendo que no move nós temos 3 equações, 2 do tempo e uma sem tempo. É a equação de Torricelli. E como eu não falei de tempo aqui, eu vou escrever a equação de Torricelli. V2 é igual a V02 mais 2A ΔS, onde esse ΔS, meus amigos, o ΔS aí, nada mais é do que o meu deslocamento. É o meu D ali, ó, no desenho, né? É o Dzinho aqui, ó. É a distância que ele vai percorrer. Com isso, eu posso isolar o meu D. Vou passar o V0 para o outro lado diminuindo e jogar o 2A dividindo. Vai ficar assim, ó. V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Do outro lado vai ficar 2A ΔS. Eu vou jogar o 2A dividindo, vai ficar só o D aqui, ó. Com isso, amigos, eu posso substituir aqui, onde tem MA, que é a força, eu substituo o deslocamento, certo? Que é V2 menos V02 sobre 2A. Meus amigos, agora eu posso simplificar o A daqui de cima com o A aqui de baixo, ó, e aplicar a propriedade aqui, ó, distributiva para a massa, ok? Ó, aplicar aqui a propriedade distributiva, ó, na multiplicação. Eu vou ficar então com trabalho de A para B igual a M V ao quadrado sobre 2 menos M V0 ao quadrado sobre 2. Senhores, observem que o trabalho de A para B, né, indo de A até B, né, é a energia que eu gasto para ir de A para B. Essa energia é mv ao quadrado sobre 2 menos mv ao quadrado sobre 2, ou seja,
cada uma dessas parcelas tem velocidade, por isso nós chamamos cada parte dessa de energia cinética. No caso aqui, ó, energia cinética final, eu vou chamar de EC final, tá? E aqui energia cinética inicial, porque a velocidade é inicial. Aí eu chamei de EC inicial, energia cinética inicial. Sendo assim, meus amigos, eu posso concluir que o trabalho de um ponto a outro será a variação da energia cinética entre esses dois pontos, ok? Gente, esse teorema é importantíssimo porque ele resolve qualquer tipo de questão que tenha energia, trabalho, ok? Tem a velocidade, porque nós vamos trabalhar a energia cinética, tá? Então lembre sempre disso. Para qualquer questão, seja de princípio conservativo ou dissipativo, eu posso aplicar que o trabalho é a variação da energia cinética, ok? Senhores, espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido boa, tá? Tenham um bom proveito dessa aula, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Boa.